Olá, meus amigos, doutores, doutoras, sejam muito bem-vindos a mais um Doutor Pode. Eu sou Eduardo Matos, o seu anfitrião aqui desse momento, e hoje estamos recebendo duas pessoas fortes. Eu quero dizer que eles entraram aqui, eu falei, gente, eu tô muito fraco, viu? Eu tô igual a Camilão fala comigo, você tá muito frango. Mas eu tô precisando malhar mesmo, viu? Tô vendo aqui o doutor Lucas aqui, eu tô falando assim, gente, o cara é grande, é forte, hein? E a Estela, que é a esposa dele, vai contar uma história pra gente muito legal, história de vida. Vamos bater papo a respeito de nutrição, que é muito importante. E eu não vou gastar muito tempo com isso, não. Já quero passar palavras aqui pro Lucas e pra Estela, e eles vão começar a contar um pouquinho sobre a história de cada um. Estela, fala para mim um pouquinho aí da sua história de vida, como que tudo começou na sua vida? Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Então, eu desde muito cedo eu comecei a me envolver com alimentação, porque eu tenho um histórico de começar a ganhar peso muito cedo. Eu comecei a ganhar peso com 15 anos de idade. Mas chegou a ser fortinha mesmo, assim? Eu cheguei a ter um leve sobrepeso, mas assim, eu não deixei para frente, porque quando começou a passar dos limites, começou a me incomodar muito. Aí você já correu atrás. Então eu já me olhei no espelho e falei assim, não, eu não quero isso para mim, eu tenho que dar um jeito. Então foi quando eu resolvi fazer minha primeira dieta, né? E isso, há alguns tempos atrás, a gente não precisa de entrar em datas, né? Mas na época, na minha idade, não tinha um costume de ninguém fazer dieta. Então, era só eu, né? Então, por muito E tempo... você começou a fazer essa dieta da sua cabeça, vamos dizer assim. Inicialmente eu tentava, mas não tinha resultados satisfatórios, até que certa vez eu entrei em um grupo lá que me auxiliou, e nesse grupo eu consegui ter uma perda de peso, que eu lembro que na época eu emagreci 12 quilos. Nossa, muito, né? 12 quilos não é fácil perder, não. 12 quilos. E assim, aí fiquei bem magrinha e nessa época consegui manter por bastante tempo, mas conseguia manter com um radicalismo muito grande, porque não tinha muito conhecimento, né? Muita restrição, né? Sabia contar caloria. Caloria eu já sabia, com 15 anos de idade eu sabia caloria de absolutamente tudo. Então, qualquer coisa que você me perguntava, eu já sabia. Então, assim, eu sabia quantas calorias eu podia comer no dia, né? E quando eu fui decidir fazer faculdade, nessa época eu já tinha perdido peso, já tinha emagrecido bastante, eu quis fazer educação física. Sim. Só que na época existia muito preconceito em relação ao curso de educação física, né? Porque quando a gente, os familiares, as pessoas em volta, alegavam que era um curso de pessoa que não gostava de estudar. Então, né? Vai ficar só ali na academia. Vai ficar só desocupada, né? Então, antes existia muito preconceito, porque não tinha tanto estudo relacionado como se tem hoje, Sim. Né? Então, quando eu decidi fazer... hoje em dia temos grandes profissionais de educação física em vários clubes de futebol. Valorizou muito a profissão, né? E hoje sai muito estudo, muita pesquisa na área também, né? Coisa que é recente, mas na época ainda não tinha tanto. Uhum. E aí existia esse preconceito. Foi então que eu decidi fazer fisioterapia. Falei assim, junto à educação física. Ela cursou os dois. Não. Já que tem esse preconceito, então eu vou fazer um curso que seja o mais próximo que eu queira, mas que não desagrade os outros, né? Então a gente pensa no... Acabou fazendo um pouquinho para os outros, né? Fui fazer para os outros. Só que eu entrei na fisioterapia, deparei com aquilo ali, primeiro período, não gostei, aí todo mundo faz mais um, né? Aquela história, faz mais um, primeiro não dá... Fui pro segundo, foi um pouquinho melhor, fui pro terceiro, falei assim, vamos ver o que vai dar nesse terceiro. No terceiro, eu falei assim, não é isso que eu quero fazer educação física. E mais uma vez eu tive o embate, né, da família o tempo inteiro, não, mas trocar um curso de fisioterapia por um de educação física, eu falei assim, então vamos fazer os dois. Para que eu agrado. Ela é brava, já vi que é brava. Decidida, né? Decidida. Então vamos fazer os dois, porque assim eu não desagrado ninguém e me agrado. Perfeito. Né? Foi então que eu fui fazer o curso de educação física, porque eu sempre estive envolvida nessa área desde muito cedo, com exercício físico, com dieta, porque como eu comecei muito cedo a me interessar por isso, eu queria, na minha vida profissional, algo que eu estivesse dentro do que eu já vivenciava, Sim. Né? E por que na época eu não optei pelo curso de nutrição? Por mera ignorância.
né? Então, achava que sabia, né? As calorias. Como eu achava que sabia contar calorias... E era só isso, basicamente, que você ia aprender lá também. Eu achava que eu sabia fazer. Eu achava que eu sabia fazer dieta. E até certo tempo também, o pessoal só precisava o quê? Calorias. Exatamente. Déficit energético para perda e calorias a mais para ganho. Aí pode continuar. Então, foi por isso que eu optei em fazer o curso de educação física. Falei assim, dieta eu já sei fazer, eu tenho que aprender a treinar, exatamente. Né? Vou queimar as calorias, né? Exatamente. E aí, fiz o curso, comecei a trabalhar, cheguei até a montar a clínica de estética já, na época era uma franquia, era uma clínica de emagrecimento e estética, e posteriormente eu fui trabalhar como personal, né? E aí... Depois, quando eu comecei com o personal, começou a me despertar interesse pela nutrição também, né? Que eu falei assim, não, eu acho que eu não sei tanto. Tá faltando alguma coisa. Eu acho que eu não sei tanto quanto eu achava que sabia, né? Mas aí, nessa história, eu conheci o Lucas. Não, mas peraí, mas antes de contar a história com o Lucas agora vai contar a história dele. Então, deixa ele contar. Como que você começou? Tem uma história parecida. É parecida também? De troca de cursos também. Então conta aí pro pessoal. É como sempre, né? Muita família... nos estimula, né? O que é melhor, que eles acreditam ser melhor, né? Uhum. Porque a família nunca quer pro mal, isso. né? O que é melhor financeiramente, muitas vezes. Isso. Então, eu sempre estive envolvido com computação. Gostava muito, não parece, né? Até é diferente, né? Muito. A adolescência toda, até essa fase adulta. E comecei estudando sistemas de informação. Eu consegui... Na época já estava envolvido, né, com treinos, né, desde novo, muito cedo também, igual a Estela. 13, 14 já estava treinando. Lógico que naquela época era muito limitado. Eu comecei a cursar sistema de informação. Essa história é bem... Fiquei alguns períodos nessa parte de tecnologia, né? Só que isso já estava envolvido demais. Com musculação, alimentação, fazia minhas próprias... refeições. As suas próprias receitinhas. Receitinhas aquele básico, né? Que antigamente era ganho. Ao contrário de Estela, eu venho de um baixo peso. Você era magrinho, então. Baixo peso. Meu pai, puxei a genética dele, nossa. Tanto que me despertou muito essa parte. Tanto que minha logo é genética, não dito, você deve ter visto, né? Uhum. Bem legal. E nesse período, né? Eu já estava envolvido, ganhando peso, buscando treinar. E estava cursando TI. E aí o pessoal era muito... Aquela alimentação me incomodava. Eu levava as refeições... As marmitinhas fitness. As marmitinhas fitness, que era pequenininha. Uhum. E o pessoal E o pessoal naquela de biscoito, frituras. E eu ficava olhando aquilo, me sentia um pouco fora daquele ambiente. Então, foi que despertou o interesse. E logo eu pensei, educação física, nutrição... E eu pensei, o que eu posso auxiliar mais? Eu já tive aquela observação, falei, gente, o pessoal se alimenta mal, então acho que isso eu posso fazer uma grande diferença. Só que antes disso, tentei mecatrônica. Nossa! Eu fiz um período, foi UTI, mecatrônica, fiz vários você estava mais ligado no início a essa linha de tecnologia, né? E aí você falou assim, isso não vai dar. Não tá me apetecendo mais. Não dá aquele prazer, aquele tesão pelo estudo, né? Uhum. E aí eu comecei a estudar mais nutrição. Curiosidade. E eu pensei, por que não? E fui e comecei a buscar cursos. E inclusive consegui algumas aprovações em outras cidades. Só que eu pensei, ir para uma cidade pequena, que era uma federal, não teria oportunidade. E aí fiquei em Belo Horizonte. Eu não sou de Belo Horizonte. Você é de onde? Congonhas. De Congonhas. E ela de longe. Pirapora. De Minas. Norte de Minas. O quente com frio. Quente com frio. É verdade. Serra e Cerrado. Então, e nisso, nessa parte do descobrir a nutrição, eu busquei o curso, comecei cursando. Minha mãe sabia, só ela. E conseguiu esconder? Fiquei 2 períodos. Depois, mãe apoia tudo, né? E depois eu fui contando, né, pro pessoal, ninguém apoiou.
São os preconceitos, né? O povo acha que a nutrição é curso de mulher. Curso de mulheres. Igual engenharia é curso de homem. O povo rotula. Não, mecatrônica mesmo, né? A pessoa você não vê mulher. Não, hoje em dia tem. Hoje em dia, sim. Mas aí, por 10 anos, uns 15 anos atrás, eu tive uma amiga minha que fez mecatrônica, era só ela na sala de aula. O resto tudo. O povo rotula, né? E a pessoa cria aquele estigma, né? E perde uma grande oportunidade. Eu enfrentei muito isso. Exatamente. Meu irmão fez engenharia de produção. Então, tipo, aquela coisa mais da cidade, né? Uhum. E eu fui pra nutrição com esse... Tanto que tinha poucos homens, né? 3, 4, 50 mulheres. Então foi... É quase um harém, né, Lucas? Um harém. E aí eu comecei com a nutrição e chegar na parte que nos conhecemos, né? Ah, legal. E nisso tinha um ano, né, de curso, já estava estagiando e tudo. E tinha as competições. Ah, então você já estava indo para um lado bem profissional, vamos dizer assim. Profissional, já tinha... Mas aí, e quanto tempo você demorou para sair daquele biotipo magrinho, franzino, para um biotipo já de competição? Quanto tempo demorou? Foi um bom tempo, viu? Foi, para chegar nesse ponto, quase 10 anos. Porque realmente é um processo, né? Tanto para ganhar peso quanto para ganhar massa. É aquela história, né? Na hora que o pessoal olha e vê um físico já, né, que se destaca, grande, e acha que aquilo ali foi uma coisa de uma hora para outra. E todo mundo tem a impressão que em 6, 1 ano vai conseguir ter um porte legal, né? E o tempo, ele realmente é longo para construir um trabalho, né? E antes era mais ainda. Porque antes tinha pouca informação. A gente ficava errando muito e aprendendo na prática. Então, hoje tem muita informação. Só que tem muita desinformação também. Não, claro que tem. Hoje nós temos muito... E são muitas cabeças pensando de formas diferentes. A gente não pode nem falar que... Errado ou certo. Certo, assim, é o que se adapta melhor para cada biotipo também, né? Para cada físico. São vários caminhos. Aí que entra... Vamos chegar lá depois, né? Aí você começou a ir para essa parte mais competitiva, vamos dizer assim. E aí... Você participou de quantos eventos, assim, nessa área de fisiculturismo? Foram mais de 10. Mais de 10. Então, e quando foi que vocês se encontraram? Ou encontravam em todos, vamos dizer assim? Você também participou? Eu encontrei com ele na minha estreia. Na estreia. Aí, nesse encontro, nessa competição e tudo, aí conversamos, né, a história do Rafael. Mas quem é o Rafael? Rafael, um rapaz que ele... Para o pessoal entender, né? Uma república aqui em Belo Horizonte, quando eu estava estudando, né? Uhum. E o que acontece? Nos conhecemos. Ele fez uma marcação, conhecido nosso, e eu conversei com ela. Esse menino era um antigo colega meu de escola, lá de Pirapora, foi de primário. E eu tinha divulgado em rede social que eu ia participar do campeonato e ele marcou o Lucas na minha divulgação. Então ele foi o cupido aí. Tá bom pra você ir competir. Aí ele veio embaixo e falou assim, não, já tô dentro. Então foi, quando ele comentou lá, ele me chamou na outra rede social e começou a me perguntar, mas falamos só a respeito de campeonato e tudo, não aprofundamos nada, tudo né? Profissional. Tudo muito profissional. E batemos um papo inicial ali e depois não nos falamos mais, né? E aí no dia que chegou na competição, eu tava lá e eu tava com o meu treinador na época, no backstage, e procurando ele. E na hora que eu bati o olho nele, eu vi que ele também tava procurando alguém, né? Amor à primeira vista. Então, assim, eu não sabia se ele ainda tava lembrando de mim, mas quando eu vi que ele tava procurando alguém, ele tava. E aí, antes de eu subir no palco, ele me parou na escada do palco e falou assim, você vai ganhar esse campeonato, que você é a mais linda daqui, né? Aí já jogou? Aí não precisou de mais Aí nada, você falou assim, no meu pódio você é a primeira. Você é campeã. Mas é isso, Enfim, não ganhei o campeonato, mas eu ganhei um marido, né? No final das histórias, né? Foi legal, foi um bom prêmio, né? Um prêmio de longo prazo. Foi o melhor prêmio. Foi legal. E pode continuar, pode ir. E aí teve a competição, vocês se conheceram e já saíram de lá namorando, não? Não. Teve... Mas teve um empecilho aí nessa história, então conte aí, né? Porque como eu tava com o meu treinador lá, me dando assistência... Você achou que ela tava junto com o treinador? Ele achou que eu tava de rolo com o meu treinador e não bem estava, direto. né?
era só... inclusive, a esposa dele estava lá assistindo e tudo, ele estava lá só me acompanhando para me dar uma força mesmo. Claro, né? Então, aí, no final, ele me chamou para ir comer uma pizza com ele, do campeonato. Aí você já falou assim, já tá errado esse cara. Tô aqui no fisiculturismo, me chama para comer uma pizza? Mas no pós-campeonato, tem essa tradição de sair pra gente fazer refeições livres, entendeu? Perfeito, então. Então, a gente passa muita restrição no pós-campeonato. E o carboidrato ajuda muito, né, pra quem faz. Tem muita queima, né? Isso. Todo mundo sai pra se libertar ali depois, né? Então, é tradição no fisiculturismo. Legal. A gente sair pra comer bobagem. Só que eu recusei, porque eu tinha que retornar pra Sete Lagoas ainda. Eu já morava em Sete Lagoas, o Lucas não morava, ele morava em BH na época, né? E eu tinha que voltar sozinha e eu tava querendo voltar logo, porque eu tenho um pouco de receio de dirigir em estrada, né? À noite. E tava ficando muito tarde. E aí, quando foi no meio da semana, ele me manda uma mensagem: oi, tudo bem? Eu falei assim, tipo assim, lembra de mim? Tem uma semana, né? Uma semana atrás, assim, lembra de mim? Não, eu perguntei a ela o seguinte. Eu falei, olha, aquele rapaz que estava com vocês têm algum relacionamento? Porque eu não conhecia ele na época, né? É até amigo nosso, a gente foi visitar recentemente. E ela, não. Aí eu convidei ela. Falei, olha, o que você acha de passar, a gente encontrar na sexta, né? E nisso, eu convidei ela, tá, né? Eu convidei, eu fui direto. Eu falei, olha, que dia que você vem em Belo Horizonte? Você podia vir, vou fazer um churrasco aqui de tilápia pra nós, né? Que a versão fitness. Fit meio rústica ainda. Morava sozinho, mas foi com carinho. Então, mas é muito legal isso, né? Assim, essa história dos dois, esse encontro, assim... É igual o pessoal fala, coisa de Deus, né? Que foi uma coisa... Legal. O Lucas vindo lá da tecnologia, você vindo mais dessa parte mesmo da sempre já mais saúde ali, já. Mas acabou que os caminhos se cruzaram. Muito legal. E aí, quando a primeira vez que a gente foi sair, a gente já estava preparando para um segundo campeonato, né? Que esse intervalo de 2 meses, e aí nós já começamos a nos preparar juntos. Ah, legal. E aí o nosso primeiro encontro, na primeira vez que nós fomos sair, nós fomos para um lugar que nós pedimos, que tinha salada para comer à vontade, nós saímos e fomos comer salada com Coca-Cola zero. E aí na hora que um olhou pro outro, eu falei, não, aquele ali tá fazendo o que eu preciso fazer e tá me acompanhando nessa, então... Né? Então tá ótimo, né? Porque é muito difícil, né? Muitas vezes um casal, né, se formar, um tem um hábito nesse estilo de vida, né, que é mais saudável. Competições e o outro, balada. É difícil, nessa um parte tem que apoiar o outro. Do esporte é muito difícil, que eu tenho, é bem complicado porque atrapalha um pouco, né, então... Foi um dos fatores que nos uniu, né? Muito bom, acredito que o pessoal que está assistindo aí já fala assim, poxa, que legal, né? Houve química mesmo nessa união. E qual que é a importância? Vamos entrar agora nessa parte da nutrição, que hoje vocês estão atuando, né? Tem uma clínica, qual que é o nome da clínica? Clínica Plenitude. Fica onde? A clínica é o Centro de Nutrição Integrada Plenitude. Fica em Sete Lagoas, né? A gente abriu tem cerca de 3 anos. E anterior a isso eu tinha um consultório, que aí comecei... que ela abriu portas para mim na cidade, né? Que eu estava em Belo Horizonte. E ela já estava em Sete Lagoas. Eu atuava de personal lá, né? Então ela abriu portas para mim em Sete Lagoas. E nisso eu fui atendendo durante alguns anos. E aí ela também começou a estudar. Na verdade, eu já tinha uma pretensão de fazer a nutrição, né? Só quando eu conheci o Lucas, ele ainda estava terminando de formar. Eu já trabalhava, eu sou um pouco mais velha que ele. Eu já trabalhava na área, ele estava terminando de formar. E aí, quando eu conheci ele, que nutricionista, eu falei assim, vixe, eu queria fazer nutrição, mas acho que agora vai ficar chato, porque ele vai achar ruim, né, de eu fazer o curso também, porque acha que eu vou ser concorrente dele, fiquei com aquilo na cabeça. E aí, ele foi crescendo, ganhando nome e tudo, eu falei assim, e aquela minha vontade de fazer a nutrição permanecendo. Sim. E até que então que eu resolvi falar com ele dessa minha vontade, né? Eu falei assim, Lucas, queria fazer nutrição também, tudo, mas eu fico com medo de você achar ruim e tudo. Só que na hora que eu conversei com ele e ele falou, não, vamos montar uma clínica junto e me apoiou, então aí eu fui fazer o curso também e unimos força lá para poder construir nosso sonho lá, né? Que nós idealizamos e hoje tá, graças a Deus, tá dando muito certo. E que não é fácil, né, gente? Não é fácil.
A vantagem é que juntos o casal, né, se torna mais forte, né? Fica mais forte. Exatamente. Então, assim, começar... As ideias se complementam, né? Uhum. Então é bem legal. Não, e hoje ele estava até comentando, assim, que a nutrição hoje, ela cresceu demais, né? Assim, tanto no campo dos estudos, nos campos, assim, do interesse das pessoas. Até pós-Covid mesmo, a gente viu que muitas pessoas se preocuparam mais com a saúde, com o bem-estar. É valorização na prevenção, né? É. O pessoal não está querendo remediar mais. Já sabe que muitas desordens metabólicas começam com alguns padrões errados, né? De alimentação e de estilo de vida. Não, e a gente tem visto que as pessoas têm engordado muito, né? As pessoas de 80 para cá... Muito. Vamos pôr aí, as pessoas que estão com 30, 35 anos... Como que o brasileiro mudou o biotipo do brasileiro, até do americano também. Hoje o Brasil já conta aí com 60 e poucos % aí de pessoas acima do peso. Então, não é fácil mesmo. E chegou aqui uma pergunta pra gente, que veio do Instagram, que qual é a importância da nutrição adequada para a saúde no geral? Quem pode tirar para o ímpar aí para responder pra gente aí? Pode começar. Então, a nutrição adequada no geral, né? O que acontece? Nutrição, ela te fornece os nutrientes básicos ali, para você ter energia no dia a dia, ter boa noite de sono, conseguir realizar rotinas assim, básicas, de trabalho, né? básicos de trabalho. Então, a pessoa, se ela come somente para ter energia, a gente está falando só de calorias. Aí entra a nutrição, fornecer os micronutrientes. Hoje se fala muito sobre macronutrientes. O que são os macros? Carboidrato, proteína, gordura. Pouco se fala também dos micro, que é a base para ter a organização e a geração de energia. Por exemplo, para ter aquele carboidrato sendo consumido, ele ser direcionado para o local correto. A proteína também. Aí entra os micronutrientes, entra o magnésio, o complexo B, que fornece energia, auxilia na geração de energia, né? Então, se a pessoa não tem uma nutrição adequada, que não existe receita, né? O que é a nutrição adequada? Não tem aquela que seja não tem ideal. O que serve para uma pessoa, justamente, às vezes não vai servir para outra, né? Eu penso o seguinte, lá a gente sempre conversa sobre isso, dessa nutrição. Nós temos pessoas, por exemplo, vivendo em clima frio, outro lado do país ou do mundo. Hoje com esse atendimento online, aumentou muito, né? Tem um tipo de nutriente que é cultural. Então já entra assim, X tipo de alimentos que nós vamos organizar dentro daquele planejamento para que ela consiga seguir, manter. É claro, uma pessoa que está num ambiente muito frio, que come, sei lá, muito peixe, né? Às vezes não tem como ter acesso a tanta carne de boi. Justamente. Tem que se adaptar àquela nutrição a ela. Eu acho muito, por exemplo, sobre essa adequação, o que é ideal para cada um. É muito raso aquela discussão. Seja jejum, um alimento, aquela polêmica também de adoçantes, que nós vamos falar mais à frente, é muito raso falar, isso daqui pode causar. É uma soma de fatores para que ela tenha um problema, uma desordem metabólica. Porque, assim, se a gente orienta a pessoa falando, coma tal alimento, vai te auxiliar. Só que aquele alimento sozinho não vai conseguir neutralizar um excesso de alimentos que vão deteriorar a saúde dela, entende? Então, não supre aquela demanda. Então, a gente sempre coloca nessa nutrição adequada daquela mudança gradual, que outro dia conversamos sobre isso, para que ela vá inserindo, certo? De forma gradativa, que ela vai mudando o padrão de alimentação. Porque às vezes a pessoa fazer uma mudança muito abrupta acaba causando uma disfunção, né? Pode. Que ela não vai conseguir, eu penso o seguinte, isso defendemos muito, porque tem toda a parte técnica que é bem, assim, que eles não vão entender de forma, assim, numa primeira consulta. E acontece também que o profissional de nutrição, ele tá ali no dia a dia de cada pessoa, individualizando cada... São muitas cabeças diferentes, perfis, hábito, cultura, cresceu de uma forma. E aí, eu costumo dizer, pessoa assim, numa escola você tem um primário dividido, né? Sendo fundamental, médio, e aí a pessoa não aprende, a criança, de um ano para o outro, ou em 2 meses, a ler, escrever. Tem toda uma etapa. Então essa parte da nutrição entra aí. O que ela está errando, que ela aprendeu errado, como ela vai corrigir. Perfeito. Vai chegar a um padrão ideal. Então, acreditamos muito nisso lá na clínica. Então, tanto que é a plenitude de nutrição integrada, que a gente integra diversas áreas. A gente não limita somente a performance, a estética, é um todo. É geral, né? É um geral, porque vem do comportamento, que está muito alto, que a pessoa chega a desordens por um comportamento ruim.
Então, se ela começa a ter melhores, mudando o padrão, entendendo, E ela tem que entender que é um processo, né, Lucas? Não é mágico. É sem esse terrorismo todo, né? De tal alimento é ruim, beleza, não discordo. Mas se ela consome uma quantidade X... E ela passa para metade... Ela começa a fazer uma mudança e inserir, que uma pessoa que está dependente, ela está acima do peso, por exemplo, ela é uma guerra química no sistema nervoso dela. Então, a resistência ao paladar mais saudável, mais leve, sem aquela química, quantidade de química. E eu falo com ela, olha, você vai tirar uma coisa que você ama e vai colocar isso aqui que você odeia. Não tem como. Ela vai criar uma barreira. Uma barreira. E ela fica assim por anos, até ela buscar uma outra ajuda, que ela vai chegar lá no limite mesmo de esgotamento físico e mental. Então, é isso que acreditamos. Não, perfeito. E eu vi que a Estela não concorda com nada que você falou. Já tá querendo falar. Mas aqui no podcast a gente tem que brincar assim, pra causar uma intriga, sabe? O pessoal lá de casa que tá assistindo, eles gostam daquela briga. Ainda mais quando é um casal. Aí qualquer coisa não dá uma cotoveladinha. Eu já dei uma cutucada aqui nela. Falar isso aí. Não faz isso não. Graças a Deus a gente tem linha de pensamento muito comuns. Nossas ideias batem. Mas então, muito essa certo. Questão dessa nutrição geral é mais ou menos isso que o Lucas comentou. O que você pode agregar? Exatamente, Eduardo. Fala que não. Fala assim não. Briga. Fala que não. Não, vou discordar aqui. Vamos começar a tua DR aqui agora, porque, né? Vamos lá. Mas, voltando, falando sério aqui, Eduardo, muitas vezes a gente trabalha com uma dieta de inclusão, né? As pessoas têm muito receio, tem uma ideia muito errada, às vezes, do nutricionista, que vai chegar lá e vai te cortar tudo, que vai mandar você parar de comer tudo que você gosta. E muitas vezes, o maior trabalho que a gente tem não é excluir, e sim incluir determinados grupos alimentares que a pessoa não consome. Por exemplo, convencê-la de comer uma salada. Porque muitas vezes aquele metabolismo dela não está num bom funcionamento por causa de adequação de micronutrientes, que são importantes, inclusive, para oxidar gorduras. Eles entram naquele ciclo de oxidação de gordura. Então, se a pessoa está malnutrida, até para poder oxidar, queimar a gordura, aí ela vai ter dificuldade, porque aqueles micronutrientes que estão faltantes nela vão interromper o ciclo da queima, entendeu? Perfeito. Então, a gente precisa muitas vezes entender essa nutrição saudável também como inclusiva, e não apenas exclusiva. Então, é uma coisa que a gente visa trabalhar muito. E talvez colocar na mente da pessoa que está iniciando esse projeto de vida saudável, né? Que às vezes ela nunca nem provou determinado alimento, né? Exatamente. Principalmente criança, adolescente. Lá vocês também atendem essa faixa etária? Atendemos. E é muito difícil. É difícil, porque às vezes a própria mãe e o pai ensinou errado, né? Ensinou errado. E o que é que a gente o que a gente sempre conversa? O nosso paladar, ele é adaptativo. Sim. Muitas vezes você coloca um alimento na boca um primeiro momento e você tem rejeição por ele. Você não vai gostar. Mas se você insistir, né, colocar mais algumas vezes e esse alimento ele começar a ser reconhecido pelo seu paladar, pelo seu cérebro, você começa a passar a gostar. Um exemplo muito clássico que eu costumo dar a respeito disso é o açaí. O açaí que todo mundo hoje adora, hoje virou cultural aqui no Brasil, mas quando o açaí chegou aqui, a maioria das pessoas que provou a primeira vez não gostou. Eu até hoje acho que o açaí tem um gostinho de terra. Né? Mas a maioria das pessoas não gostaram. Então, depois que passaram, né, a experimentar mais vezes, o paladar se adaptou. O paladar se adaptou e passaram a gostar. Né? E isso acontece com outros alimentos também. Então, a gente não pode pôr um alimento apenas uma vez na boca e já falar, eu não gosto. Você tem que insistir mais algumas vezes. E isso tanto em alimentos saudáveis quanto alimentos que não são saudáveis, né? Exatamente. Por exemplo, eu já vi pessoas que estavam tomando cerveja e eu falava assim, e ele com cara ruim, né, tomando aquela cerveja, e eu falei assim, nossa, mas pra que você tá tomando a cerveja se tá tão ruim? Tá tão ruim. Aí ela falou, tipo assim, é meio que pra ser aceito na sociedade. Social, é um meio social. E ele não gostava de cerveja, mas bebia porque... É o social, as pessoas gostam, às vezes, não é daquele alimento, é do momento. Ambiente, né? Do ambiente. Então, você, como exemplo, alguma coisa de infância, você lembra? Nossa, aquele bolinho é bom. A cerveja, você lembra daquela risada, daquela festa, daquele casamento, assim como música, como
Vários momentos que lembram. As memórias afetivas, Sim, né? Que é um fator importante da alimentação, né? E a gente não pode tapar os olhos para isso, porque esses momentos fazem parte. Nós não somos máquinas, nós somos afetivos, claro. né, emotivos. Então, o alimento, ele entra nesse aspecto também, não só de Eu nutrição. vejo algumas pessoas que às vezes não comem determinados alimentos, porque a mãe, às vezes, ou o pai, nunca comeu, e aí a pessoa cresceu, fala assim, nunca comi tal alimento. Aí fica naquele... É o que a gente paradigma, né? Eu comi de tudo. É o que a gente sempre fala, né? O ambiente, o ambiente, ele determina muito para onde você vai. A influência do ambiente ali sobre os hábitos da pessoa é enorme. Então, se ela visa mudar para um estilo de vida mais saudável, né? Melhorar a composição corporal, realmente ela tem que arrumar formas de manipular aquele ambiente a favor dela, porque senão aquela pressão vai acabar vencendo a vontade dela. Perfeito. Então, a gente precisa de arrumar mecanismos para poder ajudar nesse processo também, né? Muito bom. E como que eu faço? Por exemplo, eu tenho uma vida muito agitada. Como que eu posso fazer para equilibrar a minha vida agitada com uma alimentação saudável? Porque o que a gente vê na rua hoje, assim, para comer, nos shoppings e etc., é muito fast food. Sim, sim. Como que eu posso equilibrar a minha alimentação? Não, é muito comum. Hoje, a rotina das pessoas é aquela. Ela sai cedo, chega tarde em casa. Aí que entra outro ponto. Essas pessoas, muitas vezes, elas não sobra energia. Por quê? Porque ela só come fora, uma alimentação... fraquíssima. E eu falo, olha, vai treinar à noite, faz um exercício. Ela não aguenta, eu chego em casa exausto, tem filho. Não, e você fala que às vezes a pessoa fica 2 horas no trânsito, por exemplo. 2 horas, né? E não sobra energia. Não vai sobrar, óbvio. E aí que ela chega com essa queixa. Primeiro ponto, me dá algo. Me dá algo pra me dar energia. Um suplementozinho mágico, uma pílula mágica. Faz uma mágica de mim, só falta falar, eu quero uma mágica. Mas é comum. É muito comum. Então, o que acontece? Esse ambiente fora de casa, né? Hoje é tudo. Final de semana, vai sair também. No dia a dia, a pessoa falta de organização. Uhum. É um dos maiores. Ela se organiza pro trabalho, deixa a pastinha tudo certinho. Tem o hábito, o ritual, acorda, toma banho, faz as coisas, toma um café mais ou menos, enquanto toma, porque come muito à noite, e sai de casa. Vai pro trabalho, ou almoça na empresa, aquela comida que não é tão benéfica. Já tive experiência de trabalhar em algumas empresas assim. Não, tem empresas grandes aí que o alimento lá tem muitos conservantes. É a redução de custo. Eles querem dar energia, é isso que basta. Então, é uma comida para nutrir. Nutrir não, dar energia, não para nutrir. Então, assim, o que a gente sempre orienta esse fora de casa, né? Organização. E ter um planejamento. Como que a pessoa, Lucas, consegue organizar, então? Então, essa organização vem o quê? Primeiro, tem um roteiro também. Eu acho que assim como tudo, né? Se a gente planeja, qualquer coisa pode dar certo. A chance aumenta. Se você não planeja, você vai comer o que tem. Nós sempre perguntamos assim. Eu falo por nós, a gente tem essa... parecida. Esse pensamento, né? Esse pensamento, de investigar aquele hábito no seu trabalho, como que é? Vocês param para comer à tarde, o almoço? Se é possível levar ou não. Tem isso também. Claro. Então a pessoa fala, Lucas, eu não consigo. Aí fala, como que é seu hábito? O que você faz em casa? Ela, olha, eu acho que é possível sim. A gente não estimula também, a gente oferece assim, olha, por esse caminho dá. Você pode fazer pedido de comida. Hoje aumentou demais, né? Hoje em dia tem muitos aplicativos aí, até pra pessoa fazer a marmita fitness, vamos dizer assim. Só que alguns questionam, não, o custo disso aqui é alto. É algo legal de abordar também. Mas aí a gente passa a conversar com ela e aumentar um pouco assim, fazer ela refletir, olha, você come pede tanto iFood? Não fala propaganda do iFood não, senão a gente... Isso que eu ia parar aqui agora, esses aplicativos de delivery. Isso, eu tô até querendo que o iFood patrocina. Esqueci. E aí o pessoal, ela começa a pensar, às vezes falta de reflexão, as pessoas estão tão assim no automático, sim, que elas não estão parando para pensar. É a pressa, aquela vida agitada que eu falei na pergunta. O raciocínio, a pessoa não tem aquele raciocínio lógico, tipo, olha, você tem X, vai trocar por esse. Que ela olha só... E é o que eu falei, né, Lucas? Assim, a pessoa às vezes gasta muito dinheiro nesses aplicativos comprando uma comida pobre e deixa de comer uma comida que às vezes vai falar assim, é mais cara, mas vai te nutrir mais tempo. Vai nutrir. Você vai ficar saciado por mais tempo. O problema, Eduardo, é que hoje em dia o básico, ele se tornou difícil. Ele se tornou difícil. Por quê? Essa logística de comer alimentos in natura, que exige
uma compra, um Preparo. descasco, um preparo, uma forma de armazenamento. Muitas vezes a pessoa sai, não tem onde deixar armazenado, não tem uma geladeira, né? Então, com essa vida corrida, essa questão do básico, ela vem se tornando cada vez mais difícil. Então, as pessoas se voltam realmente à praticidade. Né? Ele chegou em casa cansado, não se planejou, não teve tempo, né? Só que a grande questão é que, assim, se a gente quiser ter um estilo de vida bacana, saudável, melhorar a composição corporal, essa questão do planejamento, ela tem que ser inserida na vida da pessoa. E um conselho que eu costumo dar muito para as pessoas é ter agenda. E quando você tem agenda, você começa a se organizar, inclusive, para um horário que você vai deixar reservado para fazer sua compra, para deixar algo já semi-preparado, né? Eu costumo brincar muito com o pessoal também, gente, que bolsa térmica de marmita, antigamente era estranho, né? Andar com aquilo ali. Hoje em dia... Quanta gente usa hoje? Hoje em dia aquilo ali é acessório de luxo. Você tem... Várias marcas, vários Você tem de modelos. tudo, qualquer modelo, tem de tudo, qualquer estilo, cores, enfeitada, com brilho, né? Hoje em dia você chega com sua marmitinha em algum lugar, as pessoas te olham assim, olha, fitness, é bonito, não é? É um glamour. Não é uma coisa estranha mais, né? Então, essa questão de se planejar, arrumar uma agenda, né? E o celular hoje em dia facilitou, que a pessoa pode fazer a programação na agenda do celular. Eu falo assim, que com a vida tão corrida... E tem um lembrete, né? Que com a vida tão corrida hoje em dia, quando a gente passa para a agenda, inclusive a gente alivia um pouco a cabeça para a gente conseguir se organizar para coisas mais importantes. Então, você vai colocar o que você precisa de trabalho e você vai colocar as coisas que você tem compromisso com você também. Porque você não pode ter compromisso só com os outros, só com as outras pessoas. Você tem que ter aquele compromisso com você e deixar um horário reservado na sua agenda para você se organizar para você, né? Não, inclusive, ela falou bonito, você viu? Falou, deu uma... Não, concordo, assim embaixo, propriedade, justamente. Inclusive, na Clean nós temos as pessoas falam, mas eu esqueço de comer, de lembrar. Isso não é o problema. Nós trabalhamos com um aplicativo também que auxilia... vocês têm um aplicativo para auxiliar os seus pacientes. Para auxiliar nos lembretes. Olha, hora de beber água, um exemplo, né? Só que tem uma coisa também. A pessoa ela tem que querer. Claro, mudar. Lembrete, tudo, tem ferramentas. As pessoas buscam para ter ferramentas também. Como chegar naquele resultado. E lembrete, tem tudo. Mas é muito difícil, às vezes, quando a pessoa não está disposta a passar pelo desconforto. Porque, para mudar, mudança exige o quê? Desconforto. Sim. Ela vai ter que abandonar alguns hábitos. Mas eu adoro. Sim, também amo alguns hábitos que não favorecem. Então, ela tem que estar disposta. Olha, eu vou mudar. Isso é importante para ter saúde e longevidade. Então, se ela busca mudança, tem que estar disposta a passar pelo desconforto. Não, perfeito. Realmente a pessoa precisa passar por isso mesmo. E tem uma pergunta que a pessoa mandou aqui que eu achei interessante, porque a gente coloca nas nossas redes sociais algumas enquetes, né? As pessoas mandam e a gente vai respondendo. Sim, sim. Já apareceu até o Instagram dos dois aqui. Então eu peço ao pessoal que está nos assistindo, siga o Lucas, a Estela, para que vocês possam conhecer mais do dia a dia deles e também de dicas, né? Que com certeza nas suas redes sociais tem... Informações, né? Dicas do Instagram já tá cheio. A gente gosta de trabalhar com informações. Perfeito. Tá aparecendo ali que é Lucas_Titã. Facinho, né, de seguir lá. Titã deve ser mais ou menos por causa do tamanhozinho pequenininho que ele tem. O braço dele dá 2 coxas minhas. Eu vou ter que voltar a malhar. E tem da Estela também. Estela.fernandesn. Não esquece de colocar o N não, tá, pessoal? E uma pergunta que chegou aqui, olha. Quais são os principais nutrientes que devemos incluir em nossa dieta diária? Tipo assim, isso aqui não pode faltar. Beleza. Nutrientes, a gente está falando os nutrientes são o quê? Vitaminas, minerais, certo? Perfeito. Nós temos os alimentos que contêm essas vitaminas e minerais. Então, alguns que são base, porque cada um tem uma desordem, uma genética tem algo favorável a ter uma carência, por exemplo. Isso envolve a captação deles. Então, assim, um dos principais, não vou citar em ordem, mas o magnésio, nós temos uma grande excreção dele, né? E pouco consumo. Não que a nossa alimentação seja deficiente. Nós temos alguns alimentos que contêm, beterraba, por exemplo, que contém esse mineral. Eu considero um doce. Aveia
É interessantíssimo, é um alimento de fácil acesso. Não é caro? Não é caro, por isso mesmo. Ela é fácil acesso, tem várias combinações, o pessoal não valoriza tanto. Ah, mas aveia, aquela... Acha meio sem graça, Sem né? graça. Mas é rica em fibras. É rica em fibras, beta-glucana, vai conferir benefício ao intestino também, melhorar aquele desequilíbrio que você só alimenta a bactéria ruim, dizendo assim, com fast foods, industrializados, ultraprocessados, né? Aí passa a inserir aveia, por exemplo, ovos. É riquíssimo, né? Ovos hoje em dia tá até... O pessoal tem consumido muitos ovos. Muitos ovos. Então é interessantíssimo. Tem colina também, que é importante para o sistema nervoso, zinco, complexo B. Então Só que o pessoal às vezes enjoa muito. Por isso que tem que ter um cardápio mais amplo, mais variado, com várias opções de preparação. Então considerar a aveia, os ovos, frutas no geral, que são muito demonizadas, né? Cada uma com a sua particularidade. Algumas ficam em vitamina A, por exemplo. Vitamina B6, que tem banana, uma quantidade significativa. Então, abacate... E são alimentos do dia a dia, né? Não é difícil. Do dia a dia. Isso, o pessoal fica assim, nossa, mas fazer dieta é caro. Quando você inventa muito. Quando quer o falso fit, dizemos assim, que é rico em edulcorantes, corantes. E o pessoal, às vezes, quer algo... Por que eles... Quando a gente fala de nutrientes básicos, né? Que eu acabei de citar... Eles falam, mas é só isso. Eu falei, olha, é organização. É o básico que funciona. É o básico que a Estela falou que tá ficando difícil. Porque eles querem o quê? Um alimento diferente. Tipo, eu quero... tal alimento é bom? A pessoa, nossa, isso vai resolver o meu problema. A falta que acabamos de falar, de planejamento, eu vou comer isso, vai resolver. Não é bem assim. Então, e isso ficou difícil. E não é alimentar, gente, comer bem, não é caro. É o que eles falam, né? É o simples bem feito, né? Simples, bem feito, bem organizado. E a Estela falou um negócio que eu achei interessante, que ela comentou que ela contava muita caloria e etc, né? E como que eu posso saber, Estela, se eu estou consumindo as calorias suficientes? Se eu não estou passando demais, se está pouco às vezes... Também porque tem a dieta hipocalórica, né? E a hipercalórica. Como que funciona isso? Na verdade, vai depender do objetivo, né? Se é uma pessoa que está querendo manter o peso, nós vamos visar uma alimentação normocalórica. A pessoa vai comer mais ou menos a quantidade que ela gasta no dia. De uma forma bem resumida, né? Não é simples assim, pessoa que quer ganhar mais peso vai consumir. Não é só assim, comer mais, né? Não é só, né? Não é simples assim. E a pessoa que quer emagrecer, nós vamos impor um déficit calórico para poder gerar a perda de peso. Mas, no geral, a gente lida com... quando chega uma pessoa e a gente não sabe nada do metabolismo dela, um primeiro contato, porque ao longo do tempo que o paciente vai passando com a gente vai entendendo bem o metabolismo dele, a rotina. Vai rotina. Mas quando chega uma pessoa, né, que a gente nunca teve um contato, não sabe como que é o funcionamento daquele organismo, a gente trabalha inicialmente com estimativas da taxa de metabolismo da pessoa. Né? E dentro dessa taxa de metabolismo basal, a gente estima um gasto com a atividade física, né? E soma para poder achar o que ela gasta no dia, né? Tipo o coeficiente dela ali, né? Isso. Então, são estimativas de cálculos matemáticos, inclusive esses aparelhos de bioimpedância, eles também vêm lá com gasto energético da pessoa, mas são baseados nessas estimativas de cálculos matemáticos. E a gente hoje trabalha também com a calorimetria indireta, que é um equipamento que, através de trocas gasosas, ele consegue estimar com precisão e individualidade o seu gasto calórico de repouso. Então, a pessoa coloca o aparelho, fica respirando ali em torno de 10 minutos e, por essas trocas, o aparelho consegue estimar. Muito interessante, não sabia disso, não. Muito legal. O que é diferente, porque quando você faz por cálculo matemático, você estima, né? Então, assim, para uma mesma pessoa de mesmos pesos, mesma idade, mesmo por estimativa, os metabolismos eles podem ser ainda assim ser diferentes. Claro. Mas quando você faz a mensuração individual da pessoa e dá aquele resultado com mais muito precisão, próximo ali, né? Você consegue trabalhar melhor. Então, a partir dessa taxa de metabolismo de repouso da pessoa, é que a gente trabalha em cima de uma dieta normocalórica, hipercalórica, hipocalórica, a depender do objetivo que a pessoa estiver querendo, entendeu? Muito bom, achei muito legal esse equipamento aí. Calorimetria indireta. Esse aparelho, ele... A clínica lá é bem completa, né? É bem completa. Então, isso é ótimo. Esse aparelho auxilia demais. Por exemplo,
tem alguns resultados, né, de um paciente de obeso, 130 quilos, metabolismo, uma média, o pessoal entender. Cerca de 1.600, 1.700 calorias. Tem todo um preparo para realizar a calorimetria. E tem pessoas, mulheres ali, tem alguns resultados de 60 quilos eutróficas com esse metabolismo. Poxa. Isso, e você pega o parâmetro de exames, né? É bem diferente também. Então porque não é o ritmo da tireoide, a velocidade, os níveis tireoidianos. Então, a idade, né? Interfere muito. Idade, e além dessa questão de peso, de composição corporal, a gente tem indivíduos mais sensíveis à insulina, mais resistentes. Então, são pessoas que, às vezes, com o mesmo peso, a mesma composição corporal, elas têm uma receptividade, por exemplo, por carboidrato diferente. Claro. Entendeu? Não, e é interessante, porque tem pessoas que são alérgicas a trigo, a lactose. Então, o nutricionista tem que estar muito atento a isso. Detalhe. É muito Senão fala para a pessoa assim, não, você deve comer um queijo. E vai fazer mal para a pessoa que ela Justamente. tem intolerância. E mal também fazem, em se generalizar, que os alimentos fazem mal para todas as pessoas, claro que né? não, Isso né? aí também é um grande erro aí de ficar rotulando alimentos e fazerem... um terrorismo nutricional de que os alimentos são proibidos. Enquanto, na verdade, não existe alimento ruim e alimento bom. Existe um alimento que possui mais nutrientes e outro que vai te oferecer menos nutrientes, né? E o ideal é a gente estar no dia a dia com os que vão te ofertar mais nutrientes. Esses exames, né? Que a gente vai analisar. E nós temos hoje testes genéticos também, né? Que são importantes. Vai pegar lá dentro mesmo da pessoa. E tem pessoas que chegam muitas vezes, Lucas, Estela, eu cortei tal alimento, quero perder, mas não estou conseguindo perder. Chegou no platô, né? Um platô, tem que olhar tudo isso. Às vezes é aquele excesso no final de semana. Por exemplo, cortei, agora hoje é o quê? Adoçante, né? Ultimamente, né? Que tá falando. Cortei tal alimento, industrializado, processado, né? Cortei, não estou conseguindo perder, não evoluo. É aquilo que a gente falou no início. Às vezes tem algo que ela consome de forma frequente, um padrão ruim, que está fazendo ela ganhar peso. Porque às vezes a pessoa fala assim, parei de comer pão, mas aumentou a quantidade de macarrão. Pois é, ela compensou. Nós, o ser humano, nós temos assim uma certa... é uma dependência. Ela tira que ela viu alguém falando, que é ruim, e troca por outro. É muito comum, as pessoas às vezes trocam um vício, uma dependência, começa a comer. E o ser humano tem muita tendência a viciar, né? Ao vício. É impressionante como que vicia no açúcar, no álcool, em várias coisas. O ser humano vicia em dopamina. Isso. Tudo que dá aquele prazer. Isso desde séculos atrás. Por exemplo, pega lutas, coliseu, essas coisas, né? Que geravam um estímulo. Hoje é o quê? É muito like também. A pessoa vê, nossa, é a bebida, é o adoçante também que tem essa relação com a dopamina, tá? A Coca-Cola, por exemplo. Achavam que era Coca, né? Não fala marca não, doutor. Vai que a Coca-Cola quer patrocinar aqui o podcast. Não. O refrigerante. O refrigerante. O refrigerante preto, X. que tem mais... A base de cola. Aquele refrigerante à base de cola que... A Pepsi Cola. A Pepsi... E outra marca. E algumas marcas à base de cola. Isso. Achavam que era que tinha a Coca ali. Sim, poderia ter tempos atrás. Hoje, aquela dependência, por que as pessoas consomem tanto isso? Não tem mais, obviamente. Mas tem aquele estímulo, aquele adoçante, aquele edulcorante, que aumenta também a dopamina. Então ela fica tomando. E junto com açúcar também, que libera adrenalina. Ela fica dependente de dopamina e adrenalina. Ela fica consumindo e leva o quê? Ganho de peso. Então, se a gente consegue melhorar isso, né, que é muito difícil, mas é possível, óbvio, ela consegue ter uma mudança em todo, porque ela vai fazer um jejum entre aspas, de dopamina. Mas aí ela tinha aquele estímulo, ela não, por exemplo, não comia ou não exercitava ou não comprava tanto. Ela tira aquele alimento que gerava aquele estímulo e começa a ter outro padrão, outro hábito ruim. Então, cabe aos profissionais... a pessoa, às vezes, ela troca um refrigerante e ela começa a comer mais chocolate, por exemplo. Porque vai ter o grande problema, assim, igual, por exemplo, esse medo do carboidrato que o pessoal acabou tomando, né, foi muito difundido. O que elas começaram a fazer muito? Elas começaram a trocar carboidrato por gordura. E qual que é o problema disso? 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, 1 grama de gordura tem 9. Então, elas trocam uma farinha à base de carboidrato para fazer uma receita e colocam uma farinha à base de sementes, que tem mais gordura. Lectinas, né? Eu tô falando em relação de calorias, né? As calorias. Então, ela tá trocando uma farinha
rica em carboidrato com muito menos caloria por uma farinha rica em gordura com muito mais caloria. Então, aquele bolinho fit que ela vai fazer muitas vezes ali, aquela receitinha fit, virou uma bombinha. Low carb, ela tá muito mais calórica do que a versão original. Perfeito. Né? Ela acredita que pode... Então, a propaganda, né, gente? É uma coisa meio de mercado. Mas aí entra outro ponto. A pessoa pode, por exemplo, é uma coisa assim que me lembrou que no dia a dia, a pessoa, por exemplo, ela tem uma resistência insulínica, que é aquela dificuldade de captação de glicose em algumas células. Se ela pode reduzir aquele carbo. Por exemplo, fazer uma troca de forma consciente, temporariamente. Isso é uma periodização. Avaliando os exames, ela consegue melhorar a resposta dela glicêmica, que antes era ruim, estava toda inflamada, e depois voltar a inserir. Aí é outro desafio. Ela vai ficar com medo de voltar a comer o carbo, porque ela conseguiu perder. Então, se a gente orienta, olha, faça um low. Eu não gosto de dar numa dieta, só o que eu vejo. Ela fez um protocolo para ela, não que seja low, alto, enfim. Ela fez aquele plano e ela perde, fica muito bem. Eu falei, agora ela começou a treinar mais nesse processo, que antes ela treinava 3 vezes, porque ela não tinha energia. Agora já tá em 5 vezes. E ela não come o carbo e queixa o quê? Falta de energia. Fulano, coma tal alimento. Aí ela pensa, nossa, mas é carbo, vai me engordar. Aí só que ela também está consumindo mais energia no treino. Casos do dia a dia. Soma, né? Casos do dia a dia, que a gente tem muitos, né? É por isso que é muito complicado, assim, se posicionar a respeito de uma dieta. É muito individualizado, né? Uma dieta ser a melhor dieta. Isso aí, existem tantos tipos de dieta, porque existem indivíduos diferentes, com necessidades diferentes, com momentos biotipos diferentes. Isso aqui é muito importante, com momentos diferentes, porque é igual que ele está falando da periodização. Às vezes a pessoa está no momento que precisa de um tipo X de dieta. Passou daquele momento, o nosso organismo, ele não é estático, ele é dinâmico, ele muda um jovem de 20 anos o tempo com inteiro. Um adulto de 40 anos é outro. Mas mesmo uma pessoa em processo de emagrecimento, ali durante o ano, ao longo do ano daquele processo de emagrecimento dela, por exemplo, o organismo ele tem diferentes demandas. Então, às vezes, o que está sendo bom num período aqui, no próximo já não vai ser tão legal, entendeu? Você tem que sensibilizar a pessoa em determinados aspectos. E deixa eu perguntar para vocês aí, vocês que foram atletas, são atletas, né? Acho que nunca deixa de ser atleta, né? Quais são os alimentos mais indicados para pré-treino e pós-treino? Sobre pré e pós, né? Isso. Vários fatores antes, sem rodear muito. Depende da modalidade. Claro. Mas tô falando daquela pessoa que quer fazer musculação, por exemplo. Musculação, por exemplo. Para a gente não ir para a parte do ciclismo, né? É muito abrangente. É muito abrangente. Pessoa que é o mais comum. Musculação. Mais habitual. Musculação, cross, outras modalidades, né? Que é muito comum. O que acontece? Se ela vai treinar cedo, por exemplo. Eu vejo muito pessoal consumindo gordura pré-treino. Pensa, ela está em jejum, disponibilidade de glicose baixa, ela acabou de sair, se ela vai cedo pela manhã, carbos de alto índice, por exemplo, combinado. Mas e também tem a tolerância individual, que ela pode ir no jejum, mas assim, combinar algum carbo de alto índice glicêmico com carbo complexo de fácil digestão e disponibilidade de energia. Isso é interessante. Para dar aquela explosão nela de manhã. Aí entra a individualidade, mas assim, essas combinações que a gente sempre orienta dentro do consultório, não vou falar alguns elementos, porque ela vai pegar para si. Vai achar que é uma receita mágica, né? Mas no pós, por exemplo, se ela busca ganho, recuperação rápida de energia, você fez um treino bem intenso. Intensidade não tem a ver com carga também, tem a ver com quando você estimulou aquele grupamento. Ela pode consumir assim, uma forma rápida também, de carro, para recuperar aquela energia, independente do horário. Pode ser pela manhã ou noite. Ela vai... Depois do treino, você está sensível a captar aquela glicose. O organismo está ativado, né? Está querendo... A porta está aberta para entrar glicose. Os receptores. O treino tem esse benefício, esse estímulo de melhorar a captação. É aí que também inserimos para algumas pessoas, tá? Cuidado, viu, pessoal? Para algumas, um doce pós-treino. Um doce com carboidrato, não um doce gorduroso, que é diferente. A gente pega um chocolate, dependendo... Até para dar uma dopamina ali pós-treino bom, né? Justamente. Voltar assim, você tá aquela baixa ali, você esgotou sua reserva, no final você dá aquele estímulo, você volta na hora. Seu dia é outro, por exemplo. Então, é basicamente isso. Tá bom? Não, muito bom. Assim, né, não vou falar que é dica não, mas a pessoa tem que ter uma consciência noção, alimentar. Uma consciência. Olha, ela quer comer um doce, por exemplo. É real, é realidade. A pessoa vai comer, a mulher no período pré-menstrual, inclusive periodizamos a alimentação da mulher
naquele período pré, que tem uma baixa de serotonina, por isso que ela quer aumenta a vontade de doce e dopamina, para inserir alguns alimentos. A realidade é essa. Isso que é o nutricionista que faz. Ter todo esse entendimento da organização, dessa parte bioquímica e fisiológica, que acompanha principalmente mulheres, né? Que é grande parte do público da clínica. Entender e periodizar. Olha, vai comer tal alimento no pós, por isso, isso e isso. Pela essa baixa. No pré, você vai comer por causa disso. Isso que a gente sempre traz nas redes sociais. E é o que eu falo, né? A alimentação é um mundo. É um mundo. É muito complexo achar que só porque sabia contar caloria, sabia de nutrição. Tá vendo? Aí na hora que ela foi pra faculdade de nutrição, ela falou assim, sabia nada. Não sei nada até hoje, porque o universo é tão grande que a gente não tem... E falando assim, a OMS colocou agora recentemente aí, falando dos adoçantes, né, Estela? A gente até conversou um pouquinho antes aqui do podcast. Exatamente. O que a gente pode falar sobre isso? Então, foi uma polêmica recente, né, a respeito da divulgação da OMS, falando do aspartame especificamente, né? Teve uma para trás falando dos adoçantes no geral, mas agora a mais recente é a respeito do aspartame. E eles vêm alegando, né, o aspartame classificado aí como um alimento mais câncer, com riscos... Possibilidades de câncer, né? E assim... A gente tem que ficar muito atento, gente, porque essa classificação, ela é a classificação da IARC. O que é essa classificação? Essa classificação é um grupo que classifica os alimentos como sendo mais ou menos com riscos para desenvolvimento de câncer, né? Então, a gente vale lembrar que existem graus dessa classificação. E o aspartame ele foi encaixado no risco 2B da IAR. Antes disso, a gente tem a classificação 1, onde está envolvido o cigarro, onde está envolvido as bebidas, né? Depois vem o 2B, o 2A, e depois o 2B, onde foi encaixado o aspartame atualmente, né? E vale lembrar que nessa classificação já esteve inclusive o café. Já esteve o café. Né? E hoje também veio junto com o aspartame e o aloe vera. O aloe vera também agora recentemente foi encaixado nessa classificação 2B. E qual que é o problema disso, Eduardo? Essa classificação ela não correlaciona quantidades. Então, ela só... Fica difícil dosar. Então, não tem essa relação de causalidade, entendeu? Com quantidades. Então, assim... É uma preocupação nossa enquanto nutricionistas, porque como a mídia vem expondo a situação, fica parecendo que o uso de açúcar ele é melhor do que o de adoçante, uma vez que começaram a atacar muito o consumo de adoçante. É óbvio que se a gente puder não consumir nada, é melhor, mas o pessoal tem que conscientizar que os estudos eles são muito mais robustos em relação aos problemas relacionados ao açúcar do que o adoçante. Tá? E então tem que ficar muito atento porque não teve essa relação de casualidade, de quantidade, e sendo que a cerveja, por exemplo, ela está encaixada lá no risco 1A, e nem por isso as pessoas estão preocupadas, não está tendo esse sensacionalismo em cima de bebida. É porque tem um marketing, um mercado, né, consumidor, um mercado produtor da cerveja. Cultura, né? Que a gente tem que tomar cuidado, né, com o que está envolvido de interesses econômicos. E a cerveja também é ultraprocessada. Justamente. Exatamente. É um alimento que... não posso nem falar que é um alimento, né? Não, a cerveja é um produto. É um produto. Em 2018, teve um consenso ibero-americano em Portugal, onde reuniram os maiores estudiosos, a FDA e alguns órgãos europeus relacionados à alimentação, para chegar a um consenso a respeito desse uso de adoçantes, se é seguro ou não, né? Então, nesse consenso, está muito bem estabelecido e relatado que o consumo de todos os adoçantes, eles são seguros, sim, para a saúde. Inclusive com uma taxa de segurança bem alta, uma sucralose, por exemplo. São 400 gotas o limite máximo de segurança. Então, assim... A pessoa consumir 400 gotas de sucralose... Nem que você tome café o dia inteiro, você chega nem na metade disso. Não, porque sucralose adoça 600 vezes, né? Então, os níveis de segurança nesse consenso, eles foram revisaram, né, todos os estudos relacionados e tem essa conclusão, e tem essa publicação, né, na internet, onde que eles relatam realmente essa segurança. Eu acho que às vezes o que acontece é que as pessoas leem só a manchete
E não leia o documento inteiro. A mídia distorce informação. A mídia gosta de coisas que causem sensacionalismos que vão causar um murmurinho aí entre as pessoas, né? Da audiência. Então é o que dá audiência. Então a gente tem que tomar cuidado com esses interesses aí. E nem sempre essa polêmica, essas que tomam grande proporção, por exemplo, vão ter adesão. O pessoal critica, assusta, mas não vai... Quem bebe a cerveja, que nem ela falou. Justamente. Quem bebe a cerveja vai continuar consumindo a cerveja. Vai continuar. Né? Ela... Pode continuar. E aí, assim, é aquela questão. Tem muita gente que chega pra gente perguntando, aí Coca-Cola Zero pode tomar? E aí, né? Isso. E aí? E aí, Coca-Cola? E aquele energético zero? Né? E aquela... Você lembra que eu te falei a respeito de que existem alimentos mais nutritivos e menos nutritivos? A Coca-Cola é um alimento baixo, com pouco nutriente, não vai te ter benefícios nutricionais ali. Mas se é um alimento que vai te ajudar a manter uma adesão na dieta, e isso, consequentemente, vai te ajudar a perder peso... Com moderação, por que não inserir? Né? Então, tudo é uma questão de bom senso porque, querendo ou não, você cria, às vezes, o bem-estar na pessoa e ela fala assim, não, vou continuar a dieta, porque... Eu consegui. E aí, depois você vai reduzindo. Ela consegue ter adesão. E faz as mudanças gradativas, não precisa... A pessoa que toma Coca-Cola normal ali todo dia, você conseguir passar para uma zero... Já é um ganho, né? Isso já é uma retirada de caloria absurda. Ela por exemplo, consumindo... Ela gosta de vontade de doces, né? Ela consegue manter... Por exemplo, consumindo uma Coca-Cola Zero, e vai impedir que ela coma barra de chocolate mais tarde. Perfeito. Ela gerou um estímulo a nível cerebral. Se ela consumir, por exemplo, uma refeição, se ela consumir só ela, isso vai gerar um efeito que ela vai ter que querer comer mais. Que gerou um sinal para o cérebro que veio um doce, mas a caloria não chegou. E eu acho também que quando aumentar. A pessoa, por exemplo, ela está lá 130 quilos, igual o Lucas comentou aqui conosco, e ela baixou para 120, 110, 100 quilos, ela está vendo o físico transformar. Com a Coca-Cola. Geralmente, ela vai falar assim, gente, agora eu vou cortar essa Coca-Cola. Que eu quero chegar nos meus 80 quilos com uma massa magra. Olha, se eu perdi comendo isso, se eu tirar ela, possivelmente ela considera transforma. Maléfica e é disseminado dessa forma. Aí mudou. O resultado, ele vai motivando a pessoa, né? Exatamente. E quando ela chega num ponto que ela tá difícil dela ver resultado, ela vai querer dar um próximo passo para poder conseguir o próximo resultado. É isso que eu tô falando. É um ciclo. O degrau de baixo, né? É um ciclo. Ela fala assim, poxa, agora se eu tirar essa Coca-Cola aqui, vou baixar e vou ficar mais definido, a mente dela começa a transformar. Exatamente. E aí ela já tirou também. Ela já tirou quando vê aquela soma de pequenas mudanças, ela se torna uma mudança gigantesca no final. Né? E vocês lá na clínica, lá já tiveram, por exemplo, uma pessoa que pesava um peso assim bem considerável e ela chegou a ter uma perda de quantos quilos, mais ou menos, assim? Porque existe a diferença de peso, né, e de músculo também. Que o que a gente sempre fala, o peso, ele não deve ser a única conversa na consulta. Porque a pessoa pode pesar 100 quilos e tá super forte. Eu tenho 120. Tudo bem, você tem 3 metros de altura, né? Então, assim, um exemplo, né? O peso não tem que ser a única pauta da consulta. Nós temos pessoas, assim, acima de... Tem até super obesos, assim, que costuma dizer 200 quilos, tem alguns. Aí, 50, 60 quilos, já tínhamos perdas, assim, absurdas. É mesmo? É muita coisa. E temos pessoas que muitos acreditam ainda, usou algo, assim, para chegar a essa grande perda. Temos casos de pessoas que fizeram uso e temos pessoas que, não grande parte, mas vários, que conseguiram perder com aquela mudança. Natural. São pessoas que muitas vezes passaram por uma grande frustração, um constrangimento, muitas vezes, que levou ela, nossa, eu preciso mudar, virou a chave. Só que as pessoas, ou elas passam por um constrangimento muito grande para querer mudar, ou um estado de saúde muito debilitado. Grande parte é assim. Ela espera chegar... O médico falou assim, se você não emagrecer, seu coração não vai aguentar. Não vai aguentar. Ou ela tem até um infarto e busca mudança, e está disposta a passar pelo desconforto que eu falei. As pessoas esperam chegar no limite da saúde humana para buscar aquela transição. É disposta a passar pelo desconforto. Então, qual que é o nosso trabalho? Facilitar o caminho. Orientar, por ter experiência, ter aquele tempo de clínica, a gente já adianta alguns passos. Olha, vai acontecer isso, isso, isso. Se ela está ciente do que vai acontecer, ela tem uma adesão. O Lucas me falou. Depois desse passo, então ele entende. Tipo assim,
depois o próximo passo é esse, e depois vai melhorando. Não, e o Lucas tocou num assunto que é interessante, porque assim, essa mudança de vida, né? Ele falou mesmo que ele era mais magrinho e tudo mais. E eu vejo hoje em dia também, Lucas e Estela, a questão da pessoa que usa muitos hormônios, né? Justamente. Como que faz? É bom usar, não é bom? Como que funciona isso dentro da clínica? Porque às vezes muitas pessoas querem, uma pessoa chega lá mais magrinha, uma mulher que não tem uma definição legal, e ela fala assim, poxa, eu queria ter o corpo da Estela, eu queria ter o corpo do Lucas. Sim. Como que é essa questão até hormonal da pessoa? Então, hoje está algo muito comum, né? Está muito generalizado, né? O uso de algumas substâncias. Tem aquele uso clínico, terapêutico, tanto que foram criados para isso, há décadas e décadas atrás, para fazer uma reposição, melhorar a qualidade de vida daquela pessoa que tem a deficiência. Com o passar do tempo, a pessoa perde os hormônios, né? Que também tem relação com o estilo de vida. Então, chega muitos jovens querendo fazer uso de alguma substância. Nunca treinou, nunca fez uma alimentação para saber o seu potencial de desenvolver um músculo ou de emagrecer. Ela quer ir logo o caminho fácil. Ela quer inchar, né? Ela quer inchar. Essa palavra, ela quer, eu quero crescer definido. E aí, é muito comum, né? A gente sempre conversa, né? No final do dia, a gente discute alguns casos. Isso é legal do Nossa troca. Nossa troca, E chegam querendo usar algo que viu o amigo utilizando. Na academia X? Na academia X, e viu que cresceu muito rápido. Mas ninguém fala de algo, do uso de hormônios, né? Fala do benefício. Tem os malefícios cardiovasculares, que muitos negligenciam. Só que tem a dependência. A dependência de quando você começa a usar determinado hormônio, e você vê aquele desenvolvimento rápido, você não vai conseguir treinar tão cedo, natural. Entende? Eu considero um dos piores é a dependência. Quem começa, se não tem uma boa instrução, ela não para, ela não consegue fazer um exercício, um treino, sem utilizar. Porque ela fica dependendo do espelho ali. Do espelho, né? do resultado. Ela não quer só o benefício daquele hormônio. A dosagem do hormônio pode ser muito benéfica. Às vezes a pessoa está com a testosterona baixa, aí vai lá no médico, fez o exame e fala assim, você precisa repor. Mas aí, que na minha opinião, nossa, eu falo por nós às vezes. Qualquer coisa você dá uma qualquer coisa você pode... Não, eu não me tira dessa aí. Me tira dessa. Me inclua fora dessa. São pessoas com 30 anos, por exemplo, nessa faixa etária, fazendo TRT, que é terapia de reposição, né? Alegando que está deficiente. Mas ela chegou àquele ponto, não é porque ela tem um hipogonadismo primário ou secundário. São essas carências, né, da produção. Isso é baixo. A taxa de pessoas que têm essa hereditariedade naturalmente é baixo. Ela vai no médico, alguém, olha, você tem que repor. Minha testosterona está baixa. Não está baixa, está fazendo uso medicamentoso, muitas vezes charlatanismo. E está alterando, né? Está alterando, ela é para um nível de informação baixo, que ela está fazendo uma reposição, que ela chegou porque ela não come bem, não treina, está acima do peso, que esse mesmo peso causa baixa. Ela vai usar, vai ter um efeito legal, vai ficar dependente de ir numa consulta, nossa, eu tenho que usar. Deu aquele up. Eu tenho que usar. Nossa, minha libido tá lá em cima. Com 30 anos, estava baixo, né? Tipo, meu vigor mudou, tô produzindo. Foi porque usou. E os outros fatores não foram otimizados. E aí ela fica dependente. Porque ela não corrigiu a raiz do problema, que a gente sempre falou dessa parte comportamental. E aí ela fica dependente desse uso. Então É o que mais complicado mesmo, né? Muito comum, mas... Principalmente nos jovens, a gente vê muitos homens assim. Eu tive um colega meu mesmo que ele falou que o coração dele ia sair da boca. Ele usou um hormônio lá para cavalo. E eu falei assim, ele teve que ir pro hospital, porque ele falou assim, meu coração parece que vai parar, Eduardo, tô aguentando. Nós temos que ser imparciais na disseminação da informação. Ver um estudo que papel aceita tudo. Um artigo que você pode, se você ler de forma superficial, o que acontece? Acreditando em tudo? Acreditando, opa... Tem que ter um conhecimento bom da fisiologia e da bioquímica, essa parte, para ser crítico. Na hora que a gente fala muito com os pacientes, muito, né? De não passar algo pronto. Olha, é por isso, você está sentindo isso, eu tô por isso. Aí chega alguém, ela vê na internet algo, da mesma forma que tem a indústria, tome isso e perca. Temos nosso trabalho é esse, isso é o amor à profissão. Então a gente dissemina, leva informação imparcial, não só o que a gente defende, mas o que está no artigo, no estudo e na prática. Então, e tem esse uso, né, indiscriminado, e tem na performance também, o benefício, né?
Pode ir. A verdade é que as pessoas elas estão querendo uma licença poética para usar medicamento, né? Exatamente. Uma razão para usar. Eu tô com a testosterona baixa, eu tenho que repor a testosterona. Eu tô com déficit de atenção, eu tenho que tomar um Vevance. Eu preciso de render. Ozempic da vida para emagrecer. Eu preciso perder uns quilinhos aqui, mas aí ninguém quer olhar para o hábito de vida como é que tá e ver o que está levando a estar daquele jeito, né? Então, ela quer ver aquele exame muitas vezes ruim para ter essa licença para poder estar usando alguma coisa para suprir as coisas básicas que ela deveria estar fazendo, né? Uma boa noite de sono, uma boa alimentação, um exercício físico, que na verdade são os fatores causais daquilo ali está deficiente nela, daquilo ali está ruim. Então, ao invés de querer corrigir esse básico, tá todo mundo querendo partir para o uso medicamentoso. E no caso, o Lucas é um cara grande, ele falou 120 quilos? 120. Aí, tá vendo? Um cara grande. E no caso, Lucas, você era bem franzino. Agora, gente, assim, eu vou fazer aquela pergunta que acho que muita gente não vai querer saber. Tá na dúvida, tá querendo saber, né? Lucas, mas você cresceu, você chegou a usar alguma coisa, algum hormônio, foi num médico para ver se você falou assim, não, você precisa repor isso e isso, ou foi na alimentação, no treino, que nem você falou, 10 anos treinando, não são 10 dias. Tem mais de 10, são 15. 15 anos. Então, essa é pesada, hein? O podcast aqui é isso aí. É na lata. Na verdade, Eduardo, a gente sempre foi muito o nosso próprio laboratório. Então, muita coisa que a gente aprendeu, a gente aprendeu fazendo na gente. Então, muito que a gente já sabe errou, os efeitos. Então, assim, a gente já errou muito, mas errou com a gente. E foram erros importantes para a gente não cometer com mais ninguém. Então, nós já passamos por experiências que a gente encurta o caminho dos outros, a gente não deixa que os outros errem, exatamente por já ter esse efeito. Legal. Esse efeito de dependência, né? Por isso mesmo que eu falei muito, da dependência. Porque você começa a utilizar, né? Há 15, 16 anos atrás, por exemplo, era bem novo. Não tinha informações. E aí você começa, tem aquele resultado fantástico, começa a querer mais. Eu bato muito nessa tecla porque gera mesmo. Claro. Então, você quer mais. É uma droga, gente. É uma droga. É uma droga. Que aumenta seu bem-estar. Se você tinha uma baixa estima porque era muito magro, ou porque tem um peso muito elevado. Começou a ficar definido, crescer. Tanto dos dois lados da moeda. A pessoa, ela fica dependente. Nossa, isso me deu a autoestima que eu precisava. Eu não tinha confiança, não tinha segurança. Agora eu tenho. Tem regiões do cérebro que são inibidas, te dão coragem também. Assim como o álcool. O hormônio causa isso também. Alteração no humor. Em contrapartida, te deixa também sem muita emoção. Tudo isso tem, teoricamente, comprovado. Na prática, às vezes, é um pouco além. É um pouco subestimado, sabe? Mas super legal vocês falarem disso. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, mas o Lucas daquele tamanho, a Estela toda definida e tal. Gente, a gente está aqui para passar informação que mude a vida das pessoas para o melhor. Respondendo a pergunta. Aí, vocês que eu preparei. Toquem os tambores. Prepara o corte, produção. O que vocês acham? Então, igual eu falei, nesse tempo, não tínhamos muita informação. Sim. Na época. Antes era assim, pessoa mais forte da academia, orientava os menores. Aquele grandão da academia. E sim, teve uso. Até para as primeiras competições, doses maiores. Eles falam que é ciclo, né? São ciclos, e ciclos intermináveis, que você fica, que eu falei. Gasta você quer mais dinheiro, saúde. Você não percebe quando você está utilizando que o seu comportamento está modificado. A pessoa fala, não, eu tô tranquilo. Eu já vi pessoas que ficam nervosas, bravas. E elas não se percebem. As pessoas não percebem, afastam pessoas de perto de si, pessoas queridas. Depois de anos você fala, nossa... Como que eu agi assim? Como que eu agi assim, com outra mentalidade? Isso é a maturidade, né? E você se perde nessa. E depois de um tempo, você consegue recuperar algumas. Mas assim, você vai utilizando, até uma hora que chega, você não aguenta, nem você se aguenta. Tipo, questão do comportamento, você fica sem emoção. Você não se sente bem, você só tá focado naquilo. Uhum. Você se sente assim, sem emoção mesmo. Que doideira, né? A verdade é que você vê, assim, quanto mais a pessoa estuda, se aprofunda nas coisas, você vê essa tendência de ir reduzindo cada vez mais o uso e até retirar, né?
Porque o conhecimento, ele traz isso pra gente, e você começa a enxergar o tanto, né, pôr na balança o lado positivo e o negativo, e você começa a despertar para esse olhar assim, às vezes realmente não vale a pena o abuso, isso. Né? E começa também a se alimentar melhor. Você come porque melhor. Assim, precisa de creatina. Aí a pessoa, vou tomar só creatina em pó. Não, tem no ovo, né? Tem vários nutrientes aí que você pode capturar. Lógico que às vezes não naquela quantidade. Mas aí a pessoa tem isso do uso, né? Entre aspas, benefício, ela começa a comer melhor, treinar melhor, começa a querer mais. Mas eu entendi, Lucas. Foi aquele start seu, né? Start. Na época que você não tinha conhecimento, não tinha estudo na área, e falou assim, você ia na cabeça daquelas pessoas que estavam na academia. É aí que entra o que a gente falou no início também. As pessoas eu utilizava que eu não tinha informação. Se a pessoa deseja uma mudança no dia a dia hoje, seja um outro aspecto, outro objetivo, se a gente informa ela vai ter adesão. Sim. É onde eu sempre falo, nós sempre falamos sobre isso. Se a pessoa entende o que ela está, pelo menos de forma, o que ela precisa saber para o momento, ela consegue ter uma mudança. Porque vai utilizando o hormônio, hoje, né, estou em retirada. Continuando, né? Claro. Teve um uso em competições, né? Uso em doses altas. Sejam de hormônios, não só hormônios. E em competição, praticamente todo mundo usa, né? Porque você vê o corpo das pessoas ali e fala, gente... Competições de fisiculturismo, tem competições naturais, que pessoas vão... no Brasil tem pouco, né? Mas fora é muito comum. E você vê a diferença. Mas o nível que está se elevando o fisiculturismo hoje em dia não está tendo como atingir um físico sem o uso de hormônio. E todo esporte está sendo muito alto o nível. Muito... Esporte dessa categoria, né? Esporte de alto rendimento não é saudável. Todo esporte de alto rendimento, a pessoa gera um estresse. E isso até no cara que é um corredor, desculpa, é um corredor, um atleta, você vê que vai ter problema no joelho, na musculatura. Você pega o vôlei, né? Joelho, basquete, rompimento. Quando eu comecei a competir, existiam categorias que eram possíveis se chegar sem uso de hormônio, né? As wellness. E até os antigos men's physiques, né? Eram físicos de praia, que a gente falava, às vezes não precisava de ter uma musculatura tão densa e não precisava de atingir um percentual de gordura tão baixo, né? Os wellness era o quê? A forma das wellness é um corpo da mulher brasileira, uma mulher gostosona. Com curvas, né? Não precisava de ter cortes tão profundos. Então, realmente, era um nível que era possível se atingir sem uso de hormônio. Só que hoje eles elevaram muito o nível de todas as categorias. E, de fato, assim, se você quer chegar no nível... que competitivo exige, mesmo, né? Do competitivo, né? Que a categoria exige, hoje em dia realmente está muito difícil da pessoa chegar sem o uso de hormônio. Aí, algo que eu acho interessante falar. Tem toda essa discriminação de hormônios também. A gente tá falando de hormônios, não falou de X ou Y. Porque você pega o anticoncepcional. Hormônio, uma bomba, né? São os estróidos e progestinas, então. E o pessoal... É aceito. Por que é aceito? Indústria farmacêutica. A propaganda, o jeito como a propaganda é colocada. A mulher não vai engravidar. Vai engravidar, beleza. Mas o outro lado... Inclusive, testosterona é um contraceptivo masculino, que gera esterilidade enquanto uso, né? Depende da dose e do tempo de uso. Ele para de... todo remédio, dependendo da dose, vira um veneno. Mas aí, do uso de... Até os hormônios andrógenos, né? Eles são usados até para terapia para evitar osteoporose em mulheres. Então, assim, tem uso terapêutico. Existe o hormônio na dosagem certa, ele vai trazer só benefícios. Porque se o nosso corpo produz, é porque precisa dele. Exatamente. A verdade é que a gente acaba, às vezes, utilizando um excesso, vai dar problema no pâncreas, nos rins, no intestino. Exatamente. Inclusive, temos muitos estudos, né? Com vários hormônios, sem hepatotoxicidade e sem alterações renais. Inclusive em pacientes com problemas uma esteatose mais avançada e alteração renal, né? Um pouco avançada também, que não gerou efeito. Aí que é um problema também, que o pessoal, a interpretação equivocada de um certo artigo, que dissemina aquela informação que vem de décadas, que causava aquele malefício, mas de qual hormônio estamos falando, dose e tempo de uso. Então, isso que é importante o pessoal entender. E eu até recebi uma pergunta aqui agora da nossa audiência, colocando aqui, ó. E hoje em dia, é possível alcançar um corpo bonito, vamos dizer assim, um corpo
feminino, masculino, sem uso nenhum desses, só com a nutrição bem feitinha? Sem dúvida. Aí, a pergunta direta, a resposta direta. Sem dúvida é possível. E vocês estão ali para comprovar isso, Para comprovar, temos assim, igual, não só na teoria, mas prática, resultados. O pessoal chega sempre querendo, mais de 90%. Tem, às vezes, um problema, alguma patologia, mas quer perder aquela barriguinha. Sim. Quer construir um físico bonito. Aí entra também a nossa conscientização. Deseja um físico definido ou harmônico. Aí entra a modalidade esportiva. Por quê? Ter definição tem que ter um bom nível de massa com baixo percentual. Ter um físico harmônico, feminino, ter aquela silhueta feminina, o bumbum desenvolvido, coxa, com o superior, né? Aquele físico feminino brasileiro. Físico de praia, né? De praia. Para apresentar um físico bonito na praia. Aí é uma outra modalidade. Tem, às vezes, um equívoco de pessoas fazendo certas modalidades que não vão gerar essa harmonia do físico. Por exemplo, uma mulher que não quer um ombro muito largo e tá ali levantando peso superior. E aí ela... mas a barriga ficou boa, mas não tem o bumbum nem... Pernas flácidas. E pernas flácidas. Excesso de corridas. Aí entra a informação. Então, se deseja aquele físico bonito, é possível. Porque nós temos em décadas, né, de físicos bonitos, harmônicos, né? E com alimentação. Não tinha esse uso antes. Então, E outra coisa, aquele físico bonito de hoje é diferente daquele físico que era considerado bonito 70 anos atrás. Teve época aí que o bonito era a mulher bem gordinha. Justamente. Melly Mouro, sem nome, você pode citar nome, né? Não, pode. Aquele físico, olha o físico que era... se você olhar antigamente, por exemplo, a Carmen Miranda, ela foi uma referência de beleza feminina e não tinha nada... Aí teve a época até da feiticeira, da tiazinha, das paniquetes. Que eram mulheres maiores. Esse padrão de beleza. E hoje em dia tá muito mesclado. A gente vê na rua mulheres com biotipo bem mignon, bonita. Mas assim, quando a gente olha principalmente para o físico feminino, o que a gente tem que tomar muito cuidado, o que gera uma boa impressão visual no físico feminino é a silhueta, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado sempre, independente de estar com um percentual de gordura maior ou menor, a gente está sempre focando nessa questão de silhueta feminina, que é o quê? Uma cintura mais fina com quadril mais avantajado. Então, a gente tem que tomar cuidado para manter essas proporções, porque é o que caracteriza o físico feminino. E cada pessoa tem um biotipo também, né? Não adianta ser uma pessoa que é aquele corpo mais triangular, triângulo invertido. Exatamente. Dificilmente ela vai ter um quadril muito grande, né? Mas você consegue equalizar treino nisso, né? Consegue melhorar. E outra coisa, às vezes são pessoas que às vezes têm que tomar muito cuidado também com baixo percentual de gordura demais, porque às vezes a qualidade do físico da mulher, dependendo do tanto de massa muscular e da distribuição dessa massa muscular, quando ela baixa muito o percentual de gordura, às vezes a qualidade daquele físico dela até diminui, cai, porque você passa a ter uma má impressão visual do físico da mulher, né? Então, a gente preservar aquela sutileza, aquela linha de cintura mais marcada e quadris, né? Focar sempre quadris mais avantajados do que superior, a gente olha o físico da mulher e tem aquela boa impressão, independente de um percentual de gordura maior ou menor. A gente visar mais essa questão de silhueta, que é o mais importante no físico da mulher. Importante mesmo. Então, isso, pessoal, outro complementando aqui, muitas vezes querem perder gordura. Se não tem essa densidade, né, muscular, vai cair tudo, vai ter uma... vai perder músculo também, perder músculo, não vai ter o que segurar, sustentar. Então, ela fica aquele físico, tanto que trabalhamos com fotos também. E tirando foto das pessoas, perfil, frente e costas, para ela visualizar. Que o pessoal foca... a mudança no decorrer do foca tempo. muito em número. Eu quero perder 10 quilos, quero perder Y. Ou quero ganhar 2 quilos de massa, mas você está ganhando aonde esse músculo? Para ter aquela harmonia. Aí entra o treinamento, que é fundamental para todo esporte, né? Qualquer modalidade, a musculação é a base. Seja para fortalecimento, seja para aquela estética. Não, você entrou num ponto aí, Lucas, que é o seguinte, perder gordura é alimentação ou é atividade? Perder gordura. Gordura corporal é a soma dos dois. Então, é só que tem um ponto complicado. É mais difícil, não que seja mais importante, tá? Entendam bem, pessoal, entendam bem. Não seguir um planejamento nutricional é mais difícil.
Logo... sai da rotina, do costume da pessoa. Se torna um pouco mais importante, porque você está o tempo todo exposto a fatores que vão te tirar daquele caminho. Então, o tempo todo tem propaganda do McDonald's. O tempo todo. Opa, não pode falar, não. Não pode, não? Não pode, não. Eu Então, acho que eles não vão patrocinar aqui. Não vão patrocinar. O McDonald's não vai olhar. Não vai olhar, não. É muito difícil seguir. Por exemplo, vamos almoçar depois, um exemplo. Obrigado pelo convite. Vamos. Só que é fit, hein? É fit. Já temos lugar já, tá? Ixi, acho que eu não vou não, hein? É muito difícil. No trabalho você está exposto àquele ambiente ruim. Final de semana, vai sair para quê? Comer. Besteiras, alguns alimentos que são ruins. Café da manhã, tem filho em casa. Tem aquela coisa de alimentação para criança, que até me dói ouvir isso. O tempo todo está exposto a alimentos ruins. Isso é o dia inteiro. Você está exposto só quando você não está dormindo. Não está. Ou está, você está sonhando com comida. Tem gente que faz isso muito. O treino é 1 hora ali. 1 hora que treina 3 vezes, 4 vezes por semana. E o resto está livre daquilo. Então, em relação ao treino, pode concluir. O que acontece? O treino, ele promove alterações positivas, seja na captação daquele nutriente, seja no seu sistema nervoso, você tem aquele aumento de endorfina, serotonina, dopamina, você sente aquele bem-estar. É difícil ir nesse frio, tá? Difícil demais ir cedo. Mas você sente aquele prazer, bem-estar, cumprir. Né? Nossa! E tem a questão do hábito angular. Se você treina, é a soma dos dois, por isso que eu falei. Se você está treinando, a possibilidade de seguir um plano é maior. É porque você entra numa rotina, né? E a rotina te traz os benefícios dela. E os benefícios. E você treinou, você vai ter um planejamento com o seu nutricionista, vai comer isso no pós, você vai levar esse alimento porque você quer aquele resultado. Então você soma os dois. Mas assim, eu considero... a soma mesmo. É a soma, mas a dificuldade em seguir uma alimentação é mais difícil e considero ela mais importante. Porque dependendo da perda de gordura, você consegue, por exemplo, num treino, 200, 300, 400 calorias. É superestimado às vezes os relógios, né? Claro. A pessoa gasta aquilo, mas se você comer uma coxinha... acabou tudo. Já era. Coxinha com Coca-Cola. Coca-Cola. Deixa eu defender o lado da educação física. Defende. Aí, vai lá. Eu gosto da treta. Vai. Porque eu tenho que defender o meu lado, educadora física, também defender a atividade física nesse processo e enfatizar a importância. Porque as pessoas acreditam que a importância dela no emagrecimento é aquele gasto calórico imediato que ela vai ali, gasta uma caloria ali, vai em 1 hora, 1 hora e pouco de treino ali, gasta um pouquinho de caloria e ela acha que é aquela caloria que vai ajudar ela a perder peso. Só que, na verdade, a atividade física, o maior benefício que ela vai ter para o ser humano para a perda de peso é no longo prazo. Claro. Porque a atividade física, no longo prazo, ela vai causar adaptações metabólicas que vai deixar aquele indivíduo mais propício a oxidar a gordura. É pensar, por exemplo, num Fusca e numa Ferrari. Para percorrer 10 quilômetros, o Fusca vai gastar uma quantidade X de gasolina. A Ferrari vai gastar 5 vezes mais. Então, o indivíduo metabolicamente adaptado é essa Ferrari que, para se mover pouco, ele tem um dispêndio de energia muito maior. Então, as adaptações ao longo prazo que a atividade física vão te causando, elas são muito mais importantes do que aquele gasto imediato que a pessoa chega em casa e consegue repor com uma facilidade imensa aquela caloria que ela gastou ali. Então, a atividade física nesse aspecto, principalmente pensando em manutenção do peso perdido posteriormente, ela é indispensável. Então, não fala qual que é melhor. Todos são importantes. É isso aí. Eu falei. Agora eu quero ver a briga. Eu falei que é importante, mas tem outro ponto. Aí tem pessoas que ficam presas também. Eu vou falar de casos. No transtorno. Sabia que isso é considerado um transtorno também? A pessoa, ela utilizar... Eu falo o ponto da nutrição, tá? Também. Utilizar aquele exercício 2 vezes no dia. Tem pessoas assim. Tem. Para compensar o excesso de alimento consumido à noite. Ela fica presa. Nossa, eu tenho que treinar amanhã. É uma neurose, né? É um transtorno isso. Ela, o excesso de exercício com excesso de comida. Ela está no transtorno alimentar. E aí ela não sai daquele ponto também. Eu concordo. Adaptação a longo prazo, o efeito de um hábito angular que vai associando ao outro da alimentação, é a soma dos dois. Mas a dificuldade
Você concorda? Mas quando a gente fala em importância, os dois têm real importância. Tem real importância, mas a dificuldade... eu entendo. Ela falou da importância e ele falou da questão da adaptação. Adaptação ao meio e daquele estímulo a longo prazo, adaptação metabólica. Fechou? Tá, tudo bem. Em casa a gente conversa. Mais tarde, me aguarde. Mas, gente... Um bate-papo muito legal. Se eu fosse pegar aqui todas as perguntas que nós temos aqui, a gente ia ficar umas 6, 7 horas. A nutrição é muito válida. É muito legal. Depois a gente pode marcar um outro dia de gravar outros conteúdos que a gente já está ultrapassando até o nosso tempo, até para a questão do pessoal poder assistir com qualidade. Isso. Gente, eu quero agradecer demais vocês dois. Aprendi bastante aqui. E quero que vocês deixem as suas considerações finais. Aí pode falar para aquela câmera ali. Lucas, Estela, pode mandar um recado pro pessoal, uma dica que seja importante para a gente estar finalizando aqui o nosso Doutor Pod. As mulheres primeiro. Isso, olha que cara, você é um galã. Primeiramente, agradecer a todos que dedicaram um minutinho do tempo aí para poder escutar a gente, né? Queria dizer que somos muito disponíveis para poder estar ajudando. Então, o pessoal que for seguir o Instagram, quiser mandar dúvida, direto estamos abrindo caixinha de perguntas também para poder contribuir um pouco mais, né? E assim, contribuir com informação, tá, gente? Porque dicas, vocês já estão rodeados de dica por aí, e muitas vezes dessas dicas que vocês peguem picadas aí de forma fragmentada pelas redes sociais, aí isso aí começa a deixar vocês muito mais perdidos do que orientados, né? Então, nós viemos aqui dispostos mesmo a passar mais informações, com mais embasamento, para que realmente tenham uma boa orientação em relação a esse estilo de vida mais saudável, essa mudança gradativa, tá? Sem radicalismos, que é a linha que a gente gosta de trabalhar, e estamos juntos lá o tempo inteiro discutindo a respeito disso, né? Chegando em pontos comuns, um agregando para o outro aqui, para agregar para todos vocês que chegarem até nós, tá bom? É isso aí. Também deixo o meu agradecimento, né? Por ter acompanhado. Esse podcast foi muito bom. Nossa, muito legal, muito legal. De levar informações que sempre priorizamos na clínica, conscientização e informação. Se você tem informação, você tem o poder de criticar. Informação é poder. Vocês vão cair em armadilhas, né? Acreditar em qualquer coisa que surgir. Vão ter um senso mais crítico, mais aguçado para conseguir olhar o que é melhor para si. Dar esse feedback também para os profissionais que acompanham e entender que você não está predestinado a ter um sobrepeso, a ter uma patologia, que a genética, que eu sempre digo, ela não dita o seu destino. Então você tem mas quem puxa o gatilho é você, para ter um problema ou não. E somos responsáveis, adultos, por nossos atos. Então isso tem que entender e trazer para si, aplicar no dia a dia. Tirar dúvidas, sempre com senso crítico mesmo. E é isso aí. Agradecemos. E eu acho que com o histórico de vida que a gente tem, de tanta coisa que a gente já vivenciou, que a gente, né, que já passou a respeito de mudança de físico, né, de melhorar nível de consciência, de bem-estar. Acho que a experiência pessoal, além dos estudos que a gente busca embasar, sempre a experiência pessoal que a gente tem a passar também, a nossa história de vida também, a gente consegue agregar muito para as pessoas também. Na prática, às vezes, às vezes a teoria é outra, né? Não, claro, e então, essa vivência é fundamental, fundamental, porque pessoa que não vive não tem história para contar. Não tem história para contar, tem que... É verdade. Exatamente, e não consegue se antecipar muitas vezes ao que o próximo vai passar, né? Ter mais empatia, vamos dizer assim, entender um pouco a dor, que muitas dores já passamos também, seja de uma frustração, que é muito comum, de uma ansiedade por querer um resultado, que são mais de uma década nessa, né? A gente consegue entender bem e aplicar, e ir no melhor caminho para passar por essa fase que é um certo desconforto, mas de forma mais leve e prazerosa. E ajudar o maior número de pessoas possíveis, né? Isso, e qual que é o site da clínica, para o pessoal poder estar acessando e tudo mais? Tem Instagram da clínica? Tem o Instagram da clínica, Nutrição Plenitude, Nutricão, né? Plenitude. Tem o Instagram, o site, que é Clínica Plenitude. Muito fácil de encontrar, então, né? Tem nossos contatos, nas nossas redes, tem... Isso, já apareceu aqui pro pessoal agora, o Instagram de cada um. E é fundamental isso, gente. Esse bate-papo foi muito legal, porque nós podemos esclarecer de uma forma, sem aquela burocracia, às vezes, numa clínica. Burocracia, eu falo assim, né? Daquela sensação de estar ali numa consulta, né? A gente pôde
bater um papo, conhecer mais o lado pessoal. Mas a nossa consulta é um bate-papo. A gente gosta que o pessoal fique à vontade. Porque tem alguns lugares que nós vamos que a pessoa passa apenas uma lista, né, praticamente. O nosso, a gente deixa sempre, até o ambiente, desde a chegada, um ambiente aconchegante. Essa que foi a ideia, da pessoa sentir, assim, aquele estresse, a pessoa fica até leve. Gente toma cuidado para não ser uma entrevista, e sim um bate-papo. Um bate-papo. Né, e eu vou fazer o seguinte, qualquer dia eu vou marcar com vocês de lá na clínica, eu vou filmar, eu vou colocar aqui no nosso Instagram do Dr. Pod, né, que é @doutorpod, e vocês que estão aqui nos seguindo vão poder ver a clínica lá, Plenitude, como que ela é internamente. Vou mostrar um pouquinho lá da clínica para o pessoal poder conhecer, né? Sim. E vocês atendem tanto pessoas locais, como também pela internet, em consultas online. É muito bom. É um benefício muito grande aí para vocês que estão nos assistindo. Pessoal, chegamos no final do nosso podcast. Foi muito bom, muito esclarecedor. E eu quero te deixar o convite. Se inscreva, curta, compartilhe, ative o sininho para que você fique ciente das informações que temos trazido aqui com profissionais de qualidade. Para a pessoa sentar aqui no nosso podcast, ela tem que ter conhecimento e passar informação com qualidade aí para você, tá bom? Nos vemos no próximo Dr. Pod. Um forte abraço e até mais.